teve a contraproposta, né? A pedida salarial do Flamengo, mas aí entrou um detalhe na negociação que começou a emperrar. O contrato duraria até 2027, último ano da gestão atual do Flamengo. E aí tem uma multa para a saída dele. Essa é uma precaução do Flamengo porque todo mundo sabe que o Filipe Luís tem um desejo de trabalhar na Europa, mas manifestado inclusive por ele, né? Se o Filipe decidir interromper esse contrato, o Flamengo quer se precaver financeiramente. Até porque tem ainda, embora seja de outra diretoria, tem o trauma do Jorge Jesus, né? Que renovou e foi embora. Então o Flamengo ali naquele momento não estava suficientemente calçado para isso. E aí tem essa questão da comissão técnica, né, que o Filipe Luís quer aumento para eles também, mas, segundo a apuração do Sérgio Lobo, a coisa caminha para... Fala comigo, Brunegro. Galera, dá só uma olhada no que esses comentários aqui da Sport TV, mais especificamente do programa Troca de Passe, falaram aí sobre a renovação de Filipe Luís, trouxeram novidades. Filipe Luís aceitou a proposta salarial do Flamengo, já aceitou. Por ele, fecha o contrato, porém tem outro problema, tem outra coisa que está travando a renovação de impasse de Filipe Luís. Créditos são da Sport TV, programa Troca de Passe, link tá aqui na descrição do vídeo da GE.TV, mas isso aqui tá disponível apenas na Globoplay. Caso goste do vídeo, que eu acho que você vai gostar, deixa o seu like, se inscreve no canal, aciona o sino e caso apareça a opção de hypar, dá essa força aqui pro nosso canal. Sem mais longas, bora ouvir aí o que está travando a renovação de Filipe Luís. O problema do salário já foi resolvido, qual que é o problema da vez agora? Bora pro vídeo. Falar exatamente o que a gente tem de informação e trabalhar com essa informação. Então, aí eu queria passar agora o que eu tenho de informação e o que eu tenho me foi encaminhado pelo Sérgio Lobo, que é da nossa equipe de produção, acompanha o Flamengo de perto, né? E tem alguns acréscimos para fazer. Enfim, a apuração está indo na mesma linha da nossa equipe, não tem nada que contraponha, mas eu gostaria de acrescentar aqui... E não o preparador é Diogo Linhares. Diogo Linhares e Ivan Palanco. Eu falei Diogo... Torres, então a gente Diogo Linhares e Ivan Palanco. Agora os nomes estão alinhados aqui. É o seguinte, teve a contraproposta, né? A pedida salarial do Flamengo, mas aí entrou um detalhe na negociação que começou a emperrar. O contrato duraria até 2027, último ano da gestão atual do Flamengo. E aí tem uma multa para a saída dele. Essa é uma precaução do Flamengo porque todo mundo sabe que o Filipe Luís tem um desejo de trabalhar na Europa, mas manifestado inclusive por ele, né? Se o Filipe decidir interromper esse contrato, o Flamengo quer se precaver financeiramente. Até porque tem ainda, embora seja de outra diretoria, tem o trauma do Jorge Jesus, né? Que renovou e foi embora. Então o Flamengo ali naquele momento não estava suficientemente calçado para isso. E aí tem essa questão da comissão técnica, né, que o Filipe Luís quer aumento para eles também, mas, segundo a apuração do Sérgio Lobo, a coisa caminha para um final feliz. Só que já começaram a surgir nomes alternativos, né? E isso é que deve estar deixando o torcedor do Flamengo na maior dúvida, né? Já teve publicação sobre Arthur Jorge, esse é o nome que o Sérgio Lobo também ouviu. E o nosso companheiro Gilmar Ferreira, que participa comigo do Redação Sport TV, citou o nome do Leonardo Jardim. Esse seria uma enorme surpresa, né? Léo Jardim? Sim. Porque a saída dele... Foi uma escolha de vida de voltar, pelo menos no discurso. Esse seria uma enorme surpresa. Assim, a multa, ela é um instrumento contratual habitual que as partes usam para se proteger. Só que eu acho que o maior dano que o Flamengo pode ter neste processo, no momento em que o Filipe entenda que chegou a hora... e uma proposta e um projeto de trabalho que o satisfaça, o maior prejuízo que o Flamengo pode ter não vai ser resolvido com a multa. A multa pode até facilitar para que o Flamengo use esses recursos, eventualmente, para trazer um treinador que também tenha contrato e tenha uma outra... Mas isso é uma questão que eu acho periférica da história. É o dano de planejamento. Perfeito, esse é o ponto. Né? De você, imagina, no meio de uma temporada importante... Porque para ele pegar o início na Europa, ele vai ter que sair no meio da temporada brasileira. Mas aí o Flamengo já deveria, então, abrir mão do Filipe Luís? Não, o que eu estou dizendo, o que eu acho é que a cada fim de temporada, isso não é fácil você contornar, porque o mundo ideal era, ao final, em dezembro, vamos dizer, o Filipe terminou 26,
Felipe, como é que tá? Você acha que vai acontecer? Talvez nem ele tenha essa resposta, né? Mas que o clube consiga se antecipar e encaminhar uma solução com um pouco mais de antecedência. Que isso seja tratado de uma maneira muito transparente entre as partes, com uma parceria forte, porque, bem ou mal, o Felipe se tornou tão importante nesse processo e na construção desse time, na forma de jogar, que a saída dele vai deixar um vazio difícil de preencher. Ele sai muito vitorioso, ele sai grande no momento em que acontecer a saída dele. Então, eu acho que o dano de planejamento é o maior. E esse é difícil você tocar de uma maneira que ele tenha, com alguma antecedência, certeza de qual vai ser o caminho, que ele consiga compartilhar isso de forma transparente com o clube, que as partes consigam trabalhar isso de uma maneira harmônica, em parceria, para que o clube prepare a sucessão. Isso não é simples. Não sei, Mansur, fico com a sensação de que por mais conversa que haja, que os dois lados se entendam, é difícil. Tem um impacto de uma proposta que pode surgir de onde você não espera. Claro. E ninguém vai ser culpado. Simeone se encrenca com alguém lá no Atlético de Madrid durante a temporada, eles vão embora. Quero saber também. Não, e ninguém vai ser culpado por isso, porque é da vida profissional. O que eu estou só dizendo é que o maior dano não vai ser coberto pelo dinheiro. Claro. O dano é a dificuldade de Mas a única alternativa que existiria isso, além da conversa, seria radicalizar e dizer o Flamengo dizer, olha, eu não quero o Felipe Luiz porque é um técnico nos causa incerteza. Ou no meio da temporada europeia, o Simeone dizer, vou sair ao final da próxima temporada, os próximos 6 meses são uma despedida, o Felipe tem um acerto prévio, aí os clubes... Mas isso não dá para combinar. Mas não tem como, é muita gente envolvida nesse processo. Acho que por isso é a discussão claro, né, gente? A gente, desculpa, Ramon, mas é que a gente brinca com o Simeone, usa o nome dele, não como algo que a gente está dando como certo, mas é o que parece ser o caminho mais lógico. Um cara que já está há muito tempo num clube com o qual o Felipe Luiz tem uma grande identificação. Então, mas é lógico que qualquer outro grande clube da Europa poderia vir atrás do Felipe Luiz. Não é porque o lugar dele está guardado no Atlético. Não é isso, não. Eu só ia tocar na questão da multa. Eu acho que é isso, a questão de planejamento. Porque imagina, você mantém um trabalho vitorioso que foi o de 25 com o Felipe Luiz. E aí a multa, vamos supor, é suposição, gente, hipoteticamente falando, de 2 milhões de euros, 1 milhão de euros. O que é 1 milhão, 2 milhões de euros para um clube do Atlético de Madrid, vamos dizer assim, para pagar salário de alguém por ano. Dá o meio do ano, o Flamengo contrata, monta um time pro Felipe, traz jogadores, dá o meio do ano, um clube qualquer, ou Atlético, paga a multa. Aí vem outro técnico e fala, eu não gosto do Mansur, eu não gosto do Ramon, eu não gosto do Barreto. Eu quero o Jader, a Ana e o Paulo. No meio de uma temporada, com as competições em andamento. Eu acho que o Flamengo está pensando muito nesse planejamento, né? O sucesso que foi em 25 de manter o mesmo técnico, pensando em fazer 26. E repito, são discussões, né, que demoram. Cláusulas e aumenta ali, não, eu quero isso, eu quero aquilo, e salário para o meu auxiliar, para o meu preparador físico, isso demanda tempo, isso é natural. Só que como a temporada já começa agora, daqui a quantos? 20 dias? Isso. Né? A nossa pressa aqui também de querer acelerar isso, ela é grande, e o clube também. E por falar em pressa, o clube pelo menos entender que já tem um preferido, caso não dê certo, não é antiético, né, gente? Não, todo clube trabalha com isso. Tem uma incerteza no ar, né? Se você está numa negociação, né, de um você contrato corre o risco vence de, no dia 31. Posso não ter o Felipe. Você já foi no máximo da sua proposta e ainda não tem a resposta, é natural pelo menos ligar o radar agora, né? Mas e se não der? Só me incomoda esse vazamento dos nomes. Porque, vamos supor, o Felipe... vamos supor que o Felipe pediu X milhões de reais durante o ano de 26. Para você tirar o Arthur Jorge, você tem que pagar uma multa, certamente, porque ele tem contrato. 6 milhões de dólares. Exatamente, mais o salário. Opa, então vou botar no papel. O Felipe pediu isso. Mas se eu tiver que pegar o Arthur Jorge, eu tenho que pagar a multa, mais o salário. Opa, vai dar a mesma coisa, ou vai dar mais. Então, vou matar o Felipe, sabe? Esse vazamento de nomes que não me agrada, aí eu já acho um pouco antiético, até porque o Felipe, como diz a matéria do Caê, já deu ok, né? Cara, o problema maior nessa questão do Felipe Luiz, na minha opinião, pelo menos, tá nem o salário. É justo ele pedir quanto ele quiser, o Flamengo paga quanto ele achar que o Felipe Luiz vale, tudo bem. Inclusive, o Felipe Luiz já aceitou aí o salário que o Flamengo propôs para ele. O problema agora é a comissão técnica dele, tudo bem, questão monetária,
você se decide ali, um diminui aqui, outro aumenta ali, e tudo bem. Agora a questão é o problema dessa multa. Contrato até 2027, eu daria até mais, com tempo de contrato, Felipe Luiz, pelo menos na minha opinião, mas é quando se encerra aí a gestão do BAP, tudo mais. Tem uma questão aí, talvez o próximo gestor não queira o Felipe Luiz, talvez o trabalho dele até lá não tenha se tornado tão bom quanto fora em 2025, mas o que me pega é a questão do contrato dele. O Flamengo tá fazendo certo. E o que ele falou aí do Flamengo já tem um outro nome caso o Felipe Luiz não dê certo. Porque é tudo justo. Você paga aluguel. Você chegou a hora de renovar o seu aluguel. O dono da casa não te dá uma resposta. Se você não conseguir renovar esse aluguel, você vai ficar sem casa. É o caso do Flamengo. Flamengo chegou a casa muito boa, maravilhosa, perfeita, quer ficar com a casa. O dono tá pedindo um aumento de aluguel. O Flamengo vai aceitar pagar. O dono tá pedindo para aumentar a conta de água, de luz, de gás, de internet. O Flamengo tá negociando. Mas se o dono decidir não renovar, o Flamengo não pode ficar sem casa. Não pode ficar sem treinador. Então você já vai lá, você vê outra casa e fala, ó, essa casa aqui parece boa. Caso eu não consiga ficar na casa que eu estou, eu vou buscar essa casa. É a questão do Flamengo. E tá tudo bem, tá tudo certo. A culpa do Flamengo tá olhando o técnico é do Felipe Luiz, que não tá fazendo um jogo fácil nessa renegociação de contrato, e tá tudo bem, tá certo dele. Ele quer ganhar o máximo possível de dinheiro. Mas essa questão da multa me pega muito. Na minha opinião, o Felipe Luiz tá completamente errado em pedir uma multa baixa. Tá na cara que ele quer facilitar uma possível ida dele para a Europa. Na minha opinião, o Flamengo tem que fazer estudo para fechar com o Felipe Luiz. Mas se ele insistir nessa multa baixa, o Flamengo deve ir atrás da outra casa. Pelo menos essa é a minha opinião. Qual que é a sua? Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, acionar o sino. Também hypar o vídeo caso apareça a opção para você. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.